No âmbito da Operação Lex foram constituídos mais de uma dezena de arguidos. Um desses arguidos é um oficial de justiça, que exerce funções no Tribunal da Relação de Lisboa. Importa perceber de que forma é que este oficial de justiça possa ser decisivo ou possa ter um grau de participação que seja fundamental para o desenvolvimento da atividade criminosa por parte dos magistrados envolvidos neste processo. E desde logo encontramos um domínio no qual os oficiais de justiça podem ser decisivos e podem também acabar por viciar determinadas práticas que não deveriam ocorrer. Um deles é, de facto, na gestão de processos, na gestão documental dos processos. Um segundo é relativamente à distribuição desses mesmos processos. Aquilo que a lei portuguesa prevê é que, nas relações e no Supremo Tribunal de Justiça, a distribuição de processos ocorra por meios eletrónicos, de forma automática e diariamente. Não se prevê que seja efetuado de forma semanal para que, assim que um processo dá entrada na Secretaria do Tribunal, para que seja efetuado todos os dias, de forma quase automática, essa mesma distribuição, sem olhar às condições dos juízes, sem olhar às suas características pessoais e até mesmo, eventualmente, aos seus interesses que eles possam ter em determinadas decisões. Temos juízes da área civil, temos juízes da área criminal. A partir daqui, se estamos a falar de vários preceitos de uma e de outra, naturalmente que essa distribuição vai ter em consideração os juízes que operem numa e noutra áreas. Portanto, se for tudo isto tido em consideração e se for também aplicável a regra que está prevista exatamente na lei processual, que diz que tem de haver ser sempre designado ou destacado um juiz todos os meses para realizar o turno dessa distribuição processual, então, nesse caso, nós teremos uma maior garantia de transparência de que existe uma distribuição aleatória dos processos e que é mais difícil de manipular ou de haver interferência humana. O que é que a lei também diz? Diz que deve-se ter em consideração a ordem de precedência do juiz e, caso já tenhamos um juiz que esteja indisponível para participar no sorteio na distribuição, deve haver lugar a uma segunda distribuição. Os juízes não devem ser excluídos deste mesmo sorteio ou dessa distribuição logo à partida. Deve ser efetuada com base numa base de dados geral e depois, a partir daí sim, vai-se excluindo para conseguir colocar em igualdade de circunstâncias todos os juízes. Ora, o que é que acontece? Se nós passamos a ter uma distribuição semanal, automaticamente aquilo que vai levar é que determinados processos considerados urgentes tenham de ter uma distribuição manual por terem exatamente caráter urgente e terem de ser distribuídos no imediato. Mas, se aplicasse a regra processual que exige que seja efetuada a distribuição diária, nós não teríamos este problema. E desta forma, com uma distribuição manual, é mais fácil de manipular a distribuição e entrega para determinados juízes e também, por outro lado, temos outro tipo de circunstâncias que podem levar e ajudar a que determinados juízes tenham uma posição de vantagem em determinados sorteios. Ora, se forem atribuídos ou distribuídos processos não apenas urgentes, como outros tipos de processos, a um determinado número de juízes e só forem distribuídos processos com determinadas características a alguns juízes, naturalmente que quem fica abrangido pelo processo de distribuição será um número mais reduzido, o que permite, desde logo, assegurar um aumento significativo da probabilidade de, caso seja efetuada uma distribuição por via de sorteio, naturalmente que um determinado juiz estará em posição mais vantajosa do que os restantes para que aquele processo lhe seja entregue a si. Agora, distribuições manuais acaba naturalmente por deturpar o princípio da transparência de todo o sistema e facilita, sem sombra de dúvida, este tipo de manipulação. Qual é a consequência para um erro na distribuição? As partes não estão presentes no sorteio. Dificilmente poderão alegar que existiu alguma irregularidade relacionada com o sorteio, mas nem sequer temos, em última análise, a possibilidade de arguir a nulidade do processo. Não, a consequência é uma irregularidade processual que as partes praticamente têm de adivinhar que, de facto, ocorreu. Ora, tudo isto torna ainda mais difícil a qualquer uma das partes impugnar uma situação de vício que não deveria ocorrer. Mas quando o próprio sistema de distribuição já está viciado à partida e é permitido que ele seja viciado, nunca se poderá garantir o mínimo de caráter aleatório e também de transparência da distribuição processual.